Olá pessoal, agora eu vou comentar aqui a resolução das questões da atividade pesquisa, que eu pedi para que vocês fizessem. Então, a primeira questão, a figura abaixo mostra a curva de fusão do gelo ao nível do mar. A partir do gráfico é possível afirmar que a temperatura de fusão do gelo será elevada ou reduzida quando a pressão for aumentada. Então, se a gente observar o gráfico, quando a gente aumenta a pressão de P1 para P2, o que é que acontece com a temperatura de P1 para P2? Ela diminui. Então, o aumento da pressão leva a uma menor temperatura de fusão do gelo, tá certo? Letra B explica a formação de líquido na trilha deixada por o patinador na superfície do gelo. Então, o patins, do patinador, ele tem a finalidade de que quando o patinador vai passando pelo gelo, aquela parte metálica, em contato com o gelo, ela aumenta a pressão. Aumentando a pressão sobre o gelo, que provavelmente pode estar, vamos dar exemplo, a 0 graus Celsius, a temperatura de fusão ela diminui, como a gente viu no item A. Então, em vez do gelo congelar, digamos, a 0 graus, ele vai congelar, por exemplo, a -2. Só que aquele gelo ali, ele está a zero. Então, naquele ponto onde está passando patins cuja pressão é maior, ele está a zero, só que a temperatura de solidificação é -2. Então, ali ele se torna líquido, exatamente abaixo do patins se torna líquido. E quando o patinador passa, a pressão volta ao normal, o líquido volta também a se solidificar também na sua temperatura normal, que é 0 graus Celsius. Então a explicação gira em torno desses pontos, tá certo? Questão 2. A figura relaciona a pressão de vapor da água com a temperatura. Um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. O que ocorre com a temperatura de ebulição da água quando a altitude aumenta? Justifique sua resposta. Pessoal, se a gente observar, para que o líquido entre em ebulição, a gente tem que a pressão de vapor, que aqui está representado no eixo Y, ela se iguala à pressão atmosférica. Quando você sobe, a altitude aumenta, a pressão atmosférica ela diminui. Então, se a gente diminuir aqui, pressão atmosférica e olhar para a temperatura aqui, ela vai diminuindo. Então, a resposta seria que a temperatura de ebulição da água diminui, pois houve uma diminuição da pressão atmosférica, que, para o caso da ebulição, se iguala à pressão de vapor. 3. Explica a vantagem do uso da panela de pressão para o cozimento dos alimentos mais rápido do que nas panelas abertas. Bom, como a gente falou, aqui também, o aumento da pressão leva a um aumento da temperatura de ebulição. Então, as panelas de pressões, elas são vedadas por borrachas para impedir que o vapor da água ele saia da panela. Então, fica ali dentro, vai aumentando a pressão e a água, em vez de entrar em ebulição a 100, ao nível do mar, ela vai entrar em ebulição a uma temperatura maior. Ou seja, a água líquida ela consegue ficar a uma temperatura bem maior sem se vaporizar. Então, se você consegue atingir temperaturas maiores ali naquele ambiente, o alimento ele vai cozinhar, vai mais rápido, já que você chegou a uma temperatura maior ali naquele líquido, sem fazer com que ele entre em ebulição. 4. O que é a ebulição de um líquido? Explique fisicamente como a água armazenada em potes de barro poroso, moringas, fica mais fria após um certo intervalo de tempo. Então, a evaporação nada mais é do que um processo que ocorre quando um líquido é deixado no recipiente, por exemplo,
com sua superfície livre exposta ao ambiente e se transformando, né, em vapor espontaneamente. E esse espontaneamente, né, para o caso da ebulição, ele é um processo que ocorre a qualquer temperatura, tá certo? A esse processo de vaporização espontânea, que ocorre em qualquer temperatura na superfície exposta do líquido, a gente dá o nome de evaporação. Então, olha só, a evaporação, né, ela explica o porquê da água que fica dentro dos potes de barro, né, elas ficam mais frias, porque a massa de líquido, né, passa pelos poros do barro e evapora para o ambiente. Para o ambiente, retira a energia interna da massa de água líquida que permanece no pote. Assim, após algum tempo, a água que fica no pote estará mais fria, porque ela perdeu, né, energia térmica e, consequentemente, diminui sua temperatura, já que a parte externa também, né, ela está a uma temperatura maior do que a interna. Então, a água passa pelos poros, quando chega na parte externa, ela perde calor, né? E aí ela deixa a parte interna. Ao perder calor, ela retira a energia térmica da parte de dentro do recipiente, diminui a sua temperatura, tá bom? Então essa foi a resolução das questões da atividade.